Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui reagir rapidinho um vídeo que eu trouxe pra vocês, né? Sobre o interesse do Flamengo em cima do Juan Quintero. Que o Flamengo já negocia com o jogador, né? O Inter também entra na briga pelo jogador, mas eu acho que o Flamengo leva. Qualquer time da América do Sul o Flamengo vai levar. E em qual posição o Gerson entraria nesse time titular do Flamengo? João Gomes, Thiago Maia, o Zupac, ele fez uma análise aqui muito boa sobre em qual posição o Gerson entraria nesse time do Flamengo, né? Então vamos embora reagir aqui rapidinho. Créditos ao canal ESPN no Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos e vamos embora pro vídeo. O Fã de Esportes também fala de momentos em que o Dorival tem que adaptar o Davi Luiz e o Mateuzinho. É melhor você pôr um cara, ainda que não na sua posição de origem, mas com muito mais qualidade do que... Enfim, a gente está falando de... Como que é, professor? De colheita, de plantio e colher. Plantar para colher. Plantar para colher. O Flamengo está colhendo e tá não colhendo. Nasce o fruto maduro, já diria Olavo Bilac. O que não falta é coisa para colher, viu, prof? Porque o Flamengo pode apresentar mais um, tá? Quintero. Então o jogador falou assim, ó, por que não? Como não? É uma equipe grandíssima, o Flamengo é muito grande, vai representar a América do Sul no Mundial. Que Deus permita que tudo termine bem para todos. Ele deu uma entrevista lá ao jornalista colombiano Ricardo El Gato Arce. El Gato. Por que será que ele é El Gato, hein? Pois é. É ágil, é bonito? Então, tem 7 vidas. Mentiu a idade. Tem 7 vidas. Tem 7 vidas. O Quintero foi campeão da Libertadores pelo River lá em 2018, fez gol na final. Vocês que falam, onde que vai jogar? Mudou 15 em campo, professor? Dizem as más línguas que vivem até hoje disso, porque a questão do Quintero é estar inteiro. Então, o Flamengo tá uma máquina. Essa é uma questão boa. O torcedor pode mandar na nossa hashtag também. O Gerson pode fazer a função do Arrasca, por exemplo, do Arrascaeta e do Everton. O Quintero é um cara que faz essa função. Ele é mais Arrasca. Então, ele é característica semelhante. Faria mais. Então, faria mais. É o Quintero na função de origem ou é o Gerson improvisado nessa função? Essa é uma boa também. Não, se for para improvisar o Gerson, não traz o Quintero. Se está trazendo o Quintero, eu acho que é para finalmente resolver uma questão que é de outras temporadas, que é o cara para o lugar do Arrascaeta. E aí é complicado, porque você tendo no elenco um cara para o lugar do Arrascaeta, ele tem que concordar em ficar no banco. Sim. Alguma qualidade ele vai ter. O Flamengo, a gente acabou... Tem uma informação importante, viu, professor? Fala, Caco. Que o Inter também está buscando o Quintero. E a informação que vem de dentro do Internacional é de que com a chegada do Gerson, mesmo não sendo da mesma posição, o Inter viu uma brecha para buscar o Quintero agora, porque o Flamengo já não estaria tão interessado assim. Ele seria uma opção caso o Gerson não viesse. E o Internacional está disposto a investir para trazer esse jogador. Então o Inter também está na mira do Quintero. E as más línguas diriam que o Inter torce para o Quintero e para o Flamengo, e o Flamengo torce para o Quintero e para o Inter, porque fisicamente ele tem deixado muito a desejar, né? É uma interrogação em relação à condição física dele. É um jogador de qualidade técnica, aí tem que ver a apresentação dele física realmente do que ele vai poder render nos clubes, seja no Flamengo, no Internacional, mas e aí tem uma questão financeira, né? Vale a pena o investimento? Então, mas não seria ideal para o Flamengo? A gente está falando de um Flamengo de 2, 3 times, que talvez alguns jogadores joguem menos jogos durante o ano. Não seria ideal, talvez, para um cara que esteja com a questão física em dúvida, tá num elenco assim para poder eventualmente ser usado num jogo aqui, num jogo lá e se prepara melhor e tem mais tempo para descanso? Mas depende, então. Qual é a condição física? Se nos jogos que precisasse ele não tiver à disposição. Ele não... E aí você tem uma questão financeira por trás disso. Então a conta às vezes não fecha, né? Eu gosto da ideia porque essa questão do... O que eu gosto do Quintero é a bola de fora da área, o chute do cara que arrisca de fora da área, sabe? Uma característica interessante que muitas vezes no futebol brasileiro a gente não vê. Aquele cara que arrisca o chute de fora da área. É interessante ter esse aspecto, esse fundamento que acrescenta muito, além da bola parada, claro, do toque de bola, mas eu gosto muito disso. O cara que arrisca de fora da área, chuta de longe pro gol e chuta com qualidade. Não qualquer bola que vai lá longe. Números do Quintero, o prof vai falar então, professor. Você já fala em cima dos números aí do Quintero. Para o torcedor do Flamengo que eventualmente está se perguntando aí sobre os números, sobre essa condição física também dele, dá uma olhada aí no desempenho do homem. 22 foi melhorzinho. Shenzhen é um time da China, tá? Então, em 2021, ele esteve lá na China, 21 jogos, apenas 1 gol e 7 assistências. E no River Plate, no ano passado, 36 jogos, 7 gols e 8 assistências.
você já vê que ele precisa de menos tempo para participar de um gol em relação ao que precisava lá no mundo chinês. Eu gosto da ideia de finalmente ter alguém para o lugar do Arrasca no elenco. Acho que é algo que alguém o Flamengo buscava. Cobrir o cobertor, né? Buscava há muito tempo. Então resolveria essa questão. Eu acho que é mais prioridade hoje, por exemplo, para o elenco do que um outro goleiro, do que o próprio Gerson para o elenco, né? Que foi ótimo o Gerson ter chegado. Mas entre prioridades, alguém para o lugar do Arrasca, porque o Arrasca é muito convocado, o Arrasca se contunde. Tem o problema do Pubis, né? Então, tem aquela questão do Então, ele sofreu no final da temporada passada. O Flamengo ficou sem ele em alguns jogos e... Cai muito. Deixar ele descansar ali por uma necessidade de você ter ele inteiro para jogos importantes. O time sem o Arrasca cai e sem alguém que faça a função do Arrasca, principalmente, cai. Sim. Eu gosto da questão do Quinteiro ser o 10 clássico. E seria mais um reforço para esse elenco já estrelado aí também do Flamengo. Mais uma peça para o Vitor Pereira trabalhar. O que não vai faltar é ingrediente para ele fazer uma refeição. Acabou a Às vezes tem gente que não sabe trabalhar com excesso, né? Então, essa seria uma questão também a ser pontuada. Tomara que não se lambuze. Tomara que não se lambuze, que ele consiga... Eu acho que a torcida, o pessoal tava mandando na hashtag... Tá cheio de feijãozinho na prancheta. Como que é, Caco? Tá cheio de feijãozinho na prancheta, né? Pra fazer o feijão com arroz. Tá faltando um grão de feijão, Tem muitos ingredientes aí. Não, ele tem ingrediente pra fazer uma baita feijoada. Não, então, digo, tá faltando pra preencher a prancheta. Tanto nome. Sim. A prancheta é magnética. Atrai, né, professor? Não é a pranchetinha do papai Feijoada Joel, cara essa. Tem alguns técnicos que no momento de raiva... Digital, prancheta digital, essa alta tecnologia. O que não falta é opção para o Vitor Pereira. A questão é como ele também vai montar esse elenco. O Quinteiro pode estar chegando, então, agora o Caco com a informação de que o Inter também tem interesse nesse negócio. Mas seria mais um reforço, então, para o Flamengo. Aí sim, um cara que a gente está falando que exerce bem essa função. E o Flamengo, assim, entendo que se coloca como o principal time aí da próxima temporada mesmo, até por conta dessas movimentações que o time faz. E o Inter entrar na jogada, assim, de ter o interesse, força, de certa forma, entre aspas, força o Flamengo a tomar uma posição. Ou vai mais agressivo para tentar contar com o jogador, ou vai perder o jogador. Porque entendo que o Flamengo está numa vantagem ali de ter um elenco cheio, de ter acabado de trazer o Gerson, por exemplo, então... vamos ver, Quinteiro, vou te ligar, daqui a pouco eu te ligo, vamos ver. Porque não há uma demanda muito grande, nem Agora procura. O Inter entrar na jogada, o Flamengo precisa se posicionar. Uma vez eu fui comprar uma casa, eu falei pro cara assim, se o senhor quiser, é o que eu estou oferecendo. Porque, como o senhor vê, eu tenho um teto para morar. Estava discutindo com o cara na minha casa. É outra condição, né? É a condição do Flamengo hoje. E com dinheiro também você tem um certo poder de negociação também. Sim. E para o jogador, também não sei o que interessa para o Quinteiro, né? Eu imagino o Quinteiro hoje jogando em sequência mais no Inter do que no Flamengo. No Flamengo ele vai ter que brigar mais por um lugar, né? Vamos... No Flamengo. Sala cheia, Ninho do Urubu aberto pela primeira vez em 2023. Vitor Pereira chega ciceroneado por cardeais rubro-negros. A imagem dá o tom do momento importante para o clube. De repente, a palavra está com o treinador. E havia um assunto espinhoso que gerava ansiedade. Na chegada de Vitor Pereira ao Flamengo, um tema era jornalisticamente obrigatório. A saída conturbada dele do Corinthians. Mas ele até falou sobre o assunto, em pergunta inicialmente feita pela TV oficial do clube. Depois, para se aprofundar no tema em perguntas de outros repórteres, ficou bem mais difícil. Vitor Pereira falou alguns minutos sobre o que chamou de verdade dos fatos. O problema de saúde na família continua, mas a proposta profissional o seduziu de tal maneira a seguir no Brasil. Uma das razões fortes foi a forma como apresentaram o projeto, a forma ambiciosa como apresentaram o projeto. Foi uma das razões de eu perceber que, de facto, isto era um projeto que eu tinha que agarrar, e a qualidade do plantel, a qualidade do elenco. Este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional.
Mas quando os repórteres tentaram insistir no tema e buscar maiores detalhes... Ainda existir o problema de saúde. Você queria vir para o Flamengo? Isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. Próxima pergunta. É claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Ao lado do técnico, o vice-presidente de futebol Marcos Braz acompanhou tudo. Eu não sei, de fato, o que teve, quais foram os compromissos mútuos em relação ao Clube de São Paulo. O que eu posso falar é que quando fizemos o convite ao Vitor, nós fizemos a abordagem ao Vitor, a questão que mais o preocupou, com certeza, foi a do problema familiar. O que eu posso falar também é que jamais, em nenhum momento, a gente tocou o nome do Vitor Pereira enquanto ele trabalhava em outro clube. Pela frente, o técnico tem já em janeiro a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e o Mundial de Clubes em fevereiro, quem sabe contra o Real Madrid. Mas primeiro temos que ganhar o primeiro jogo, não é? Para lá chegar. Claro, e temos que nos focar essencialmente nesse, não é? Que vem antes. Foi um trabalho bem feito, um trabalho com títulos, e eu não vou chegar e não vou agora pintar a casa de novo, não é? Não vou pintar a casa de novo, vou pintando nas cores que eu quero, à minha maneira, à nossa maneira, em termos, quando eu digo a minha equipa técnica, vamos pintando com as cores que queremos, vamos pintando divisão por divisão, não é? E para a casa ficar construída da nossa forma leva algum tempo. A ideia é manter um time ofensivo como foi com Dorival Júnior, ter a chance de contar com Gabigol e Pedro de novo juntos, e o acréscimo do Coringa Gerson, enfim anunciado como reforço. Tudo nas palavras de Vitor Pereira, ao menos nas perguntas que foram permitidas na República do Ninho do Urubu. Faz Esportes, daqui a pouquinho a gente vai falar do Gerson no Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai falar também que o Vitor Pereira perguntava todos os dias se o Gerson estava ou não já de volta ao Flamengo, mas a gente vai falar agora um pouquinho da chegada do Vitor Pereira e primeiro eu quero deixar meu repúdio aqui à diretoria do Flamengo, à assessoria de imprensa do Flamengo, porque a reportagem que está lá, e isso serve para todas as diretorias de todos os clubes, eles devem fazer as perguntas que eles quiserem, se eles estão em entrevista coletiva, eles devem ser livres para fazerem as suas perguntas. Daí a querer responder ou não, beleza, é do técnico. Afinal, era o técnico que deveria responder as perguntas para os repórteres que estavam ali. Dito isso, vamos começar a falar. Era para convencer alguém essa resposta ou essa entrevista coletiva? Ele não tem de convencer ninguém, é bola para frente. E eu começo com você, Zupa. Não, ter que convencer alguém, ele não tem que convencer. Ele tem que convencer agora quem o paga, que é o Flamengo. Se convencer ou não, eu não sei. Mas eu achei todo o evento de hoje, assim, um show de horror, assim, por vários motivos. Primeiro porque o Flamengo apresentou o Vitor Pereira enquanto o Pelé era enterrado. Eu achei uma falta de sensibilidade gigantesca, não era hora de ninguém estar apresentando ninguém. Para o Flamengo deveria ser um motivo de alegria apresentar o seu técnico, imagino que seja, o Vitor Pereira foi contratado para fazer um bom trabalho e aquele momento não era o momento de nenhum clube ter acontecendo nas suas dependências um evento de comemoração. Então não era hora, achei uma falta de sensibilidade muito grande apresentar um técnico enquanto o Pelé era enterrado. Ponto 1. Ponto 2, essa questão da condução da entrevista coletiva, achei muito ruim, porque, e o Pedro Henrique Torre abre seu material falando nisso, jornalisticamente era o tema mais importante da coletiva. É claro que o trabalho que o Vitor vai fazer no Flamengo, as ambições do Flamengo, o Gerson, o Mundial, tudo isso é importante. Agora, o que todo mundo, eu ia falar o Brasil, mas talvez seja presunção, o que todo mundo que acompanhou a contratação do Vitor Pereira pelo Flamengo queria saber de largada era esse assunto. E esse assunto deveria ser perguntado e conduzido na relação imprensa
treinador, e não numa relação institucional, né? Porque quem perguntou foi a Flá TV, é uma relação institucional. A imprensa não pôde colher do Vitor Pereira as respostas que ela julgava necessária e que ele poderia dar da maneira que ele quisesse do assunto mais relevante da entrevista. Então foi uma falha muito grande nesse processo. E por fim, para completar o show de horror, eu achei, nem digo a entrevista, mas o pronunciamento institucional do Vitor Pereira sobre a saída dele do antigo clube, o clube de São Paulo, que no caso é o Corinthians, muito ruim. Acho que só comprovou que ele de fato mentiu, né? Que ele de fato mentiu. E em nenhum momento eu achei que a mentira fosse que a sogra não estava doente. Eu acho que a mentira era o motivo que o fez deixar o Corinthians, e ele deixou muito claro que ele mentiu. Que ele mentiu pro presidente, que ele mentiu pros jogadores, que ele mentiu para milhões de torcedores. Porque quando ele sai e fala várias vezes, tá? Não é só na nota oficial, não. Ele fala várias vezes, mas na nota oficial ele fala que sai única e exclusivamente por questões de saúde. Quando hoje ele fala que um dos principais motivos que o fez topar era o projeto, a ambição, é uma mostra, é uma prova de que não era única e exclusivamente por questões de saúde que ele havia saído. Então ele mentiu, né? Então acho que faltou coragem para o Vitor Pereira assumir o motivo da saída, da troca de emprego dele. Faltou coragem de dizer que ele estava no Flamengo agora porque de fato era uma escolha esportiva, né? Então acho que ele poderia ter feito essa condução de maneira mais honesta, ele fez de maneira mais rasteira. Ele dá uma entrevista quando ele sai para nossa Lili Nascimento, né? Uma troca de mensagens, quando ele fala, gostaria muito de continuar nesse projeto, mas não há nenhuma hipótese. É mentira, porque se não houvesse hipótese, ele não estaria no Rio de Janeiro hoje. Havia uma hipótese, ele não queria continuar. Então acho que a resposta do Vitor sobre o caso só mostrou que de fato ele mentiu. Então, e aí ele poderia ter errado como ele errou, percebido o erro e ter se retratado. Ele poderia perfeitamente ter falado hoje, olha, me equivoquei, não devia ter garantido que não ia para outro clube, não devia ter falado que era só por família, deveria. Ele poderia ter errado e se desculpado do erro. Sim. Mas ele errou, ele enganou muita gente e hoje ele ficou correndo em volta do próprio rabo para tentar sustentar a mentira dele, que não fazia muito sentido. Não é isso. Não, eu entendo que não é isso que deve ser pauta para o trabalho dele no Flamengo. Acho que o trabalho dele no Flamengo tem que ser medido pela qualidade do trabalho dele no Flamengo. Mas que fique claro que essa condução foi uma coisa muito rasteira e a justificativa dele dentro desse circo que hoje o Flamengo armou foi tão baixa quanto a conduta que ele teve entre novembro e dezembro até o começo do ano. Mas, com o Vitor Pereira, o Flamengo tem mais chance hoje de ganhar título do que tinha com o Dorival? Sim, é que com o Dorival ganhou 2, né? A dizer que ele ganha mais do que 2. Mas assim, eu confio mais na capacidade do Vitor desempenhar um bom trabalho em campo do que do Dorival se ele tivesse permanecido para 2023. Acho que o Dorival conduziu um trabalho muito importante, um trabalho histórico de recuperação de uma temporada quase perdida do Flamengo, e a maneira que o Dorival Júnior trabalha, as suas qualidades foram fundamentais para apagar um incêndio que existia nas relações interpessoais no Flamengo. Mas eu acho que para essa temporada, de fato, eu tinha dúvida sobre a capacidade desse trabalho se manter forte para 23 pela maneira que ele terminou. E eu falei isso bastante no fim do ano, nas retas finais de Copa do Brasil, de Libertadores, enfim. E de fato o Flamengo terminou o ano mal em termos de desempenho, embora campeão das duas competições, mas em termos de desempenho a queda foi assim brusca, o que me levava a dúvidas para 2023. Eu acho que com o Vitor, o Flamengo tem capacidades de voltar a crescer. Acho o Vitor Pereira um técnico bastante inteligente, taticamente muito estratégico, e vai ter para trabalhar um grupo muito qualificado e tem condições enormes de manter o Flamengo como favorito para quase tudo que vai disputar. Digo quase tudo porque no Mundial, embora tenha possibilidades, favorito não é. Sim. E hoje o Marcos Braz falou aos repórteres que estavam no Ninho do Urubu, inclusive ao Pedro Henrique Torre, que todas as vezes que conversava com o Vitor Pereira, ele perguntava: e o Gerson? E o Gerson? E o Gerson? E o Gerson chegou e falou. Um dos caras mais felizes do mundo. Na verdade, minha maior felicidade, assim, o dia que eu fiquei mais feliz na vida foi quando eu tive minha filha e quando eu tive a oportunidade de jogar a primeira vez aqui no Mengão, né? E hoje, então, é a mesma coisa. Muito feliz. E que Deus nos abençoe e espero que dê tudo certo como da primeira passagem. Eles querendo que eu voltasse e eu querendo voltar, né? Mas, pra mim, pô, uma satisfação enorme. Ver que eu sou um jogador que a maior torcida do mundo
tem um carinho por mim. Imagine você saber de onde você saiu, torcer para um time, tu virar atleta do esporte que você ama e você ter o privilégio de jogar no time do teu coração. Acho que não tem como falar, tentar explicar, né? Porque só quem tem essa oportunidade pode dizer. Felicidade maior do mundo. Em questão da 8, eu fico muito feliz por ela estar ser representada pelo Thiago Maia, está fazendo muito bem, que continue com ele porque merece, e vestiu a camisa e está jogando muito. E 20 é o lugar do meu parceiro Vini, uma homenagemzinha para ele porque é meu parceiro, tamo junto. É nóis, nação, até o Maraca. Faz de Esportes, a gente mostra então os números do Gerson pelo Flamengo. 109 jogos, 78 minutos por jogo, 7 gols, 12 assistências e 8 títulos. A gente vai mostrar então agora o Gerson jogando no Olympique de Marselha, com 48 jogos em 2021 e 2022, 72 a minutagem por jogo, 11 gols e 7 assistências, não teve título. E em 2022, 2023, 41 minutos por jogo apenas, 2 gols apenas, não teve assistência, também não teve título, teve aquele problema também com o treinador, e a gente tem análise do Gerson no Flamengo, nessa volta ao Flamengo, é isso, Zupac? É isso, Marcela, porque com a volta do Gerson, uma tremenda contratação, um jogador muito refinado, né, para os nossos padrões, um craque para os padrões de futebol brasileiro, isso permite ao Vitor Pereira trabalhar esse meio campo e esse ataque do Flamengo de diferentes formas. Não era um setor carente, né, mas uma vez que você pode contratar um cara como o Gerson e adicioná-lo a um elenco já tão qualificado, o melhor elenco do país, do continente, como é o Flamengo, claro que fica muito melhor. E aí a gente pensou aqui de que maneiras o Gerson pode entrar nessa equipe do Flamengo, sempre lembrando que ainda é muito prematuro pensar em desenho, esquema tático, porque o Flamengo não trabalhou no campo com o Vitor Pereira ainda, isso ainda vai ser definido, mas pegando como ponto de partida o time tricampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, bora dar uma olhadinha o que é que o Vitor Pereira pode preparar com o Gerson nesse time do Flamengo, e eu parto desse princípio aqui, desse ponto de partida, com o desenho do meio campo de losango, né, que o Dorival colocou de maneira muito inteligente, e através dessa mudança estrutural o Flamengo passou a crescer bastante. Com a chegada do Gerson, num primeiro momento, imagino eu que quem vai perder espaço é o João Gomes, que teve uma ótima temporada, muito importante pela dinâmica de jogo, né, e mesmo com o Vidal contratado, o João Gomes continua como titular, embora seja uma pena ele perder espaço, imagino eu, embora ele pudesse jogar no lugar do Thiago Maia, mas imagino eu que neste primeiro momento o João Gomes perca espaço, e pensando no desenho do Flamengo, campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, esse é um esboço de time titular que eu imagino, com o Varela, podendo ser o Mateuzinho, jogador de mais profundidade, né, que ataca muito bem o fundo do campo, mas o Varela como lateral direito, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz, Thiago Maia na base do losango, Everton Ribeiro como meia pela direita, o Gerson jogando um pouco mais do meio para a esquerda, o Arrascaeta com essa liberdade, Gabriel e Pedro, sempre lembrando que esses três caras aqui têm uma movimentação muito intensa. Variações que podem acontecer nesse Flamengo do Vitor Pereira com o Gerson contratado. O que pode acontecer é um desenho para o 4-4-2, se a gente pensar um 4-4-2 mais quadrilátero do que propriamente um losango, mas um quadrado mesmo, com o Gerson como segundo volante, como o Gerson jogou mais no time de 2019, aí Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabriel, pode permitir uma movimentação em campo mais próxima com o que o Gerson fez nos seus melhores momentos no Olympique de Marselha, nas mãos do Jorge Sampaoli, né, o técnico da temporada passada. O Tudor, que é o técnico atual, não vai muito com a cara do Gerson, e aí com o Sampaoli, o Gerson atuava como meia mais aberto pela esquerda. Isso pode acontecer, claro que essa troca também pode rolar, então é possibilidade, pode trabalhar no 4-1-3-2, né, com o Gerson jogando um pouco mais pela esquerda, o Felipe Luiz vindo da construção, o Arrascaeta passeando bastante pelo campo, são possibilidades. Pode até ser um 4-3-3, né, com o Gerson mais aqui na base, com o Everton Ribeiro mais aqui na base, com o Arrascaeta, Gabriel e Pedro, são várias possibilidades que esse meio campo permite. E vai ter um acontecimento durante a temporada que eu estou muito curioso para ver como é que ele vai ser encaixado.
Machado, que é a volta do Bruno Henrique, né? Onde que o Bruno Henrique vai voltar? Será que ele volta no lugar do Pedro e aí volta com a dupla Gabriel e Bruno Henrique, com movimentação, com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, um time mais parecido com o time de 2019? Existem muitas possibilidades, mas de largada, para mim, a mais cotada para esse momento é essa aqui, com o time jogando no losango, muito similar ao da temporada que se encerrou, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, com o Gerson jogando mais pela esquerda no meio-campo do Flamengo. O que me parece indiscutível, Marcela, é que é uma tremenda contratação que o Flamengo faz para essa temporada. Tremenda contratação que o Flamengo faz, Jean, e mostra ainda mais esse poder que o Flamengo tem em contratar grandes atletas. E com o Gerson, é claro, fica mais fácil, ele queria voltar. Eu acho que a saída do Gerson já foi aquela coisa, não parecia que ele queria deixar o Flamengo. E a volta dele facilita por conta disso. Mas se não tivesse o poder financeiro, também não aconteceria. Claro, não é uma contratação fácil de ser feita por tudo que o Gerson significava, inclusive na Europa, né? Tanto que não é um jogador que saia barato. Aí você vai dizer, bom, mas ele fracassou na Europa. Esse termo tem sido muito utilizado e tem gerado muita polêmica nos últimos tempos. Olha, se ele fracassou na Europa, sorte do Flamengo. Porque o Flamengo está contratando um jogador de 25 anos que de fato já teve 2 passagens pela Europa, então dificilmente vai chegar um clube europeu interessado na contratação do Gerson, o que significa que a possibilidade do Gerson permanecer por muitos e muitos anos no Flamengo, a exemplo do Gabigol, a exemplo do Pedro, acho que até o Pedro um pouco menos, mas o Pedro já está com 26 também. Sim. Então, assim, isso é muito bom para o Flamengo, porque o Flamengo tem condições de pagar salários que, se não são salários dos times do topo de cadeia do futebol europeu, são salários significativos, inclusive, para ligas europeias. Então, não é que o Flamengo hoje ofereça um salário muito abaixo do que times de médio porte das principais ligas europeias oferecem. O Flamengo consegue pagar isso. O Flamengo tem jogadores que, por um motivo ou outro, não vão interessar mais tanto ao futebol europeu. E no caso do Gerson especificamente, é um jogador testado e aprovado. Porque eu sempre digo, contratação em futebol, você sempre vai ter dúvidas, sempre. Né? Pode ser, por melhor que seja o jogador, você tem sempre aquela questão, se ele vai se adaptar, como ele vai se dar com os colegas, como ele vai se dar num ambiente novo, num futebol de outro tipo, no país que joga um futebol diferente. No caso do Gerson, ele está voltando para o lugar onde ele rendeu o melhor futebol da vida dele. Então, é aquela contratação certeira. E nesse caso, de fato, não interessa se é ou não uma posição carente do Flamengo. De fato, não é. De fato, talvez seja uma pena o João Gomes ter menos espaço, mas isso também nunca é um problema no futebol brasileiro. E que você joga a cada 3 dias, que você tem 3 competições levadas na mais alta conta ali pelos dirigentes dos clubes mesmo. Ao contrário do que acontece na Europa, quando as Copas são meio deixadas para um segundo plano, aqui a Copa do Brasil tem um peso muito grande. Não é igual ao Brasileirão, não é igual à Libertadores, mas é um peso muito grande. Então você tem que ter jogadores aptos a jogar todas essas partidas. Então, mesmo o que seria algo a se lamentar, a perda de espaço do João Gomes, eu acho que não vai ser uma perda de espaço, ele vai jogar muito, vai ter muita possibilidade, se for essa formação que o Zupac colocou. E se ele como... Então é isso aí, nação. Um ponto aí que eu acho que foi o Eugênio que tava falando. Acho que foi o Eugênio, se não me engano. Foi o Eugênio, eu esqueci o nome desse comentarista aí agora, né? Deu branco aqui. Que sorte, né? O Gerson, entre aspas, fracassar na Europa. Sorte muito do Flamengo. Óbvio, né? Que o Flamengo, ele é um time que tem uma capacidade financeira que nenhum clube da América do Sul tem. É o poder de investimento e de bala na agulha que o Flamengo tem. Só que o Gerson, ele vem para ser titular e eu acho, minha opinião, como é a opinião também do Zupac lá, que quem perde espaço é o Thiago Maia, não o João Gomes. Minha opinião. Outra coisa, o Gerson já teve 2 passagens pela Europa, retornou e não sai daqui, entendeu? Ele pode, nesses 2 próximos anos, fazer uma temporada espetacular que ele não sai mais. Eu não sei se for para Barcelona veio. Atlético de Madrid. Acho que não, né? Então, Barcelona, o Atlético de Madrid, não vai querer um jogador já de 27 anos, né? Que teve 2 passagens na Europa e voltou. Então, para quem acha isso, é um fracasso. Na primeira temporada, ele foi muito bem no Olympique.
Na segunda teve a desavença com o técnico e ele acabou querendo retornar, entendeu? Então, para mim, a temporada do Gerson no Olympique não foi fracasso. Na primeira até foi, mas na segunda não foi. Quem fica feliz é a gente. O Flamengo teve bala na agulha, foi lá, comprou. Ainda saiu no lucro, né? Porque vendeu por 25, comprou... Vendeu por 25, comprou na faixa de 15 ali mais ou menos. E saiu no lucro na faixa de 9, 10 milhões de euros aí, né? Então é aquilo, o Gerson vem para ser titular. Lembrando que ele já vai, na minha opinião, ninguém nesse time tem vaga cativa, né? Óbvio. O quarteto, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, possivelmente Pedro, a gente não sabe como o Vitor Pereira vai armar o time. Mas é aquilo. O Gerson, se duvidar, ele já começa essa temporada como titular, porque ele já vinha treinando do Olympique. Então ele já tem um condicionamento físico do último semestre de 2022, né? Ele vinha jogando, treinando, sei lá o quê. Jogando bem pouco, ainda mais treinando especificamente. Então ele já pode pegar essa mini pré-temporada de 10 dias do Flamengo e se preparar. Se ele se destacar nos treinos, ele é titular. Como vocês perceberem, né, que o Vitor Pereira perguntou muito sobre o Gerson. Na minha opinião, é só questão de tempo de o Gerson assumir essa titularidade, né? É isso aí, tamo junto, é a nação aí. Deixa o like. Valeu!